Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui do Gui. Como é que vocês estão, seus doidos da cabeça? Só de boa? Hoje eu quero falar com vocês umas coisas muito importantes que eu queria ter ouvido lá no meu começo, antes de abrir meu primeiro vídeo, né? Meu primeiro vídeo pornográfico. Eu queria ter ouvido algumas coisas dessas aqui, porque quem sabe ouvindo essas coisas que eu vou falar pra você aqui no vídeo, tá? Pode te ajudar de alguma maneira a você enxergar a parada de uma maneira diferente, né? Então fica comigo aqui no canal até o final, que vai ser muito importante para você cada uma das coisas que eu vou te falar, né? Se você tá nisso hoje, ou se você tá querendo começar nisso, você tá engateando ali nos primeiros vídeos ainda, fica comigo que eu vou te falar algumas coisas que podem te ajudar bastante, beleza? Vamos lá, a primeira coisa que eu gostaria de ter ouvido é que essa parada ia afetar tudo na minha vida mais pra frente, né? Todos os relacionamentos, ia afetar o relacionamento, ia afetar a forma como eu me comporto diante das coisas num longo prazo, né? Por que eu tô falando isso pra vocês? Primeira coisa, relacionamento. Quando você é muito viciado em pornografia, você começa a trazer aquilo pra dentro do seu relacionamento. Então você começa a enxergar o mundo como se fosse o mundo da pornografia, entendeu? Você começa a enxergar tudo como se fosse os vídeos, né? E achar que aquilo é real e não o que você está vivendo é real, né? Aquilo lá, pessoal, é só um mundo de fantasia. Ali você está lidando com atores, tá? Que usam medicamentos por trás para aguentar mais tempo nos vídeos. Você está lidando com um cara que tem uns membros grandes e você às vezes não tem um membro grande e acaba se comparando com aquilo, entendeu? E você começa a trazer isso para dentro da sua vida achando que aquilo lá é real, e aquilo lá não é real. São atores que estão ganhando dinheiro por fora, rola muita coisa por trás daquilo ali, né? Não posso falar algumas palavras que estão derruba o vídeo, mas rola muita coisa errada por trás de todo o círculo, né? E quando você começa a trazer isso para dentro da sua vida real, da sua vida cotidiana, de tudo que você vive, né? Isso se torna um problema, né? Porque às vezes você não tem uma esposa muito bonita, uma namorada muito bonita igual a mulher do vídeo, né? Que você fica procurando ali abre 10 abas para procurar o vídeo perfeito. Às vezes você não tem aquela mulher tão bonita dentro de casa, né? Você às vezes não é um cara galanzão igual os caras de vídeo. Você às vezes não aguenta tanto tempo igual às vezes um cara de vídeo aguenta. E outro problema muito, muito frequente, a galera começa a trazer para dentro do sexo, do relacionamento, as coisas que vê nos filmes. Quer imitar o que acontece lá dentro. Então isso é uma coisa que me atrapalhou bastante. Né? Teve uma fase do meu namoro, do meu namoro, que eu queria imitar, trazer as coisas para dentro e não dava certo. Né? Não dava certo, porque um namoro é uma parada totalmente diferente. Né? Não adianta você querer imitar tudo que você vê lá nos filmes e trazer para dentro do relacionamento. Você vai começar a frustrar a sua companheira, porque a maioria das vezes ela não vai dar conta, né? E você nunca vai estar satisfeito, porque a pornografia ela causa isso no cérebro, o cara nunca está satisfeito, né? E isso começa a causar um distanciamento de você e da sua parceira, seja da sua namorada ou da sua esposa. Você começa a ficar afastado dela. O relacionamento real não começa a para de acontecer. Você começa a viver mais o virtual do que o real. Então isso é uma coisa que eu queria ter ouvido lá no começo, tá? A segunda coisa é os estímulos rápidos, e isso ferra com o nosso cérebro. É como se fosse uma droga mesmo, né? Como se fosse cocaína, crack, essas coisas assim. Tá? A pornografia ela libera milhões de estímulos no cérebro e você começa a ficar viciado em estímulo rápido, principalmente com essa pornografia de hoje. Não é mais aquelas revistas antigamente que você tinha que ver a revista ali, né? Você imagina nossos ancestrais, para eles ver uma mulher pelada, eles tinham que, porra, fazer um esforço do caramba, né? Hoje não, hoje você abre uma aba ali no computador, 10, 20 abas até você encontrar o vídeo que você quer, do jeito que você quer, né? Do formato que você quer. E você tem aquele milhão de estímulo no seu cérebro. E isso começa a viciar seu cérebro em estímulos rápidos, prazer mais rápido. Então você não consegue se concentrar para ler uma página de um livro. Você não consegue ter um relacionamento duradouro com ninguém. Você não consegue fazer uma atividade por mais tempo. Você não consegue ter consistência. Você não consegue ser focado em nada. Porque você está tão viciado naquilo, em coisa rápida ali, ó. Abriu um vídeo, já fez tudo aqui que tinha que fazer e já, pum, já desligou. Daqui uma hora você já faz de novo, faz de novo. A hora que você vê, fez 6, 7 no dia dessa, né? E você tá gastando tudo sua energia vital indo pro ralo. Então isso é uma coisa que eu queria ter ouvido muito no começo. Se eu soubesse disso, provavelmente não teria entrado nisso tudo, né? Terceiro ponto importante que eu gostaria de ter ouvido de alguém, né, lá atrás, que isso afetaria muito meus olhares. O olhar da gente fica perturbado, fica deturbado, né? Fica deturbado. Então você começa a enxergar as pessoas de uma outra forma, né? Principalmente as mulheres na rua. Então tem que tomar muito cuidado com o olhar, né? A pornografia ela traz um olhar deturbado pra gente
que se você não cuidar, às vezes você tá olhando, você tá na rua, você fica secando, ou tá numa academia, tá em algum lugar, então você tem que tomar muito cuidado com o olhar, né? É aquele negócio, você olhar uma vez, né, tudo bem, né? A natureza do homem é assim, agora você continuar olhando e se ficar secando, isso é a pornografia causa em você, né? Esse olhar deturbado, às vezes tá com a sua namorada, com a sua esposa do lado, você tá olhando para as pessoas, parece que tá toda hora à procura de uma caça, sabe? O leão que fica olhando ali, a espreita, o leopardo que fica à espreita de uma caça, parece a gente com o olhar. Então a pornografia, ela muda completamente seu campo de visão em relação a isso, ao mundo real mesmo, né? Então isso atrapalha demais, pessoal, ó. Consistência nas coisas, né? O olhar deturbado da gente, né? Você não conseguir, você ter estímulos muito rápidos, não conseguir focar nas coisas direito. Então isso atrapalha demais. A pornografia é uma droga mesmo, ela acaba com o seu cérebro, né? E o quarto ponto que é muito importante, né, seria a dificuldade para sair disso. Se eu soubesse o quão é difícil sair disso, eu não tinha entrado nunca nisso, entendeu? Então isso é uma coisa que atrapalha demais também, você tentar sair depois. Eu já recebi mensagem de aluno falando que não era viciado. O cara no começo entrou no Livrarians, inclusive tá na descrição o Livrarians aí por 49. Deixei tudo mastigado para vocês que queiram de uma vez por todas sair disso. Tá tudo na descrição, no primeiro link fixado. Eu vou deixar o Livrarians para vocês por 49, menos que uma pizza, tá? Tá tudo lá as aulas certinho, passo a passo para você sair disso, né? Eu já recebi mensagem de cara que entrou no curso falando que não era viciado. Aí eu falei para ele, beleza, você não é viciado, tenta ficar 15, 30 dias sem isso. Vamos ver se você consegue. Aí, pô, no sétimo, oitavo dia o cara já tá mandando mensagem de novo falando que não conseguia. Eu falei, cara, infelizmente é assim, né? Pra você ver o quão você vira escravo disso, é você tentar sair disso e não conseguir, né? Porque, por isso que eu falo, os primeiros dias é os mais difíceis, cara. Os primeiros dias é os mais difíceis, depois você consegue. Depois você vai se desvinculando. O cérebro, ele tem uma coisa que chama neuroplasticidade cerebral. Seu cérebro, ele vai voltando aos poucos ao normal. Só que isso leva tempo, é difícil pra caramba. Você vai ter recaídas no meio do caminho. Só que a hora que suas recaídas começam a ficar mais espaçadas, é um bom sinal que você está no caminho correto. Você não pode ficar naquele ciclo repetitivo. Cair uma vez e ficar ali, ficar caído no chão, entendeu? Você tem que levantar rápido, né? Se for uma pessoa católica, confessar rápido seus pecados, né, a um bom padre ali perto da sua casa e voltar rapidamente para levantar rapidamente para você continuar. Esse é o processo. O processo vai ter recaídas no meio, só que você precisa levantar rápido para conseguir. É muito difícil sair, cara. É muito difícil sair, tá? Se eu soubesse disso lá no começo, também não teria entrado. É uma coisa que, depois de um tempo, ela para de ser prazerosa. Ela começa a virar meio que só um vício mesmo. Você precisa abrir a aba ali só para fazer rapidinho e desligar. Então isso te atrapalha muito, entendeu? Chegou um momento da minha vida que eu já não era mais por prazer. Já era uma parada assim que tinha virado outra coisa, né? Que eu cheguei a chorar falando, cara, eu não consigo sair dessa merda aqui, né? Não consigo sair, eu preciso de ajuda. Foi quando eu comecei a pedir a Deus, a ajoelhar mesmo na beirada da cama todas as noites, para mim ver se eu conseguia sair disso. Que aí foi onde eu fui começando a galgar meu caminho, né? Naquela época nem tinha tudo isso que se eu tivesse um Livrarians da vida de 49 conto que tá fixado aí para vocês nos comentários, teria me ajudado muito mais a encurtar o caminho. De tudo que eu sei, eu coloquei lá para vocês. Você entendeu? Então isso tudo atrapalha, pessoal, ó. Consistência nas coisas, porque nosso cérebro fica viciado em estímulo rápido, você não consegue focar em nada, né? Não trazer isso para dentro do seu relacionamento, do seu casamento, uma coisa que atrapalha muito você querer imitar o que acontece dentro dos vídeos e trazer para dentro do relacionamento, né? E o terceiro e o quarto ponto, que eu já até esqueci o que eu falei aqui, tá no vídeo aí. É muita coisa, né? Mas é tudo isso que eu falei pra você, cara. Volta o vídeo, assiste de novo. Você pode ter certeza que vai te ajudar infinitamente. Se você começar a trilhar seu caminho daqui pra frente, pode ser que te ajude bastante, tá? Eu vou me enrolando aqui às vezes porque não tem roteiro não, só abro a câmera e vou falando com vocês aqui. Vai ser assim o canal, tá? E espero que vocês absorvam alguma coisa do vídeo para vocês aprenderem a sair desse vício, cara. É uma merda mesmo, né? Às vezes você quer sair e não consegue, ou você tá entrando hoje nisso, né? E gostaria de ter ouvido algumas coisas como eu falei para vocês, tá? Isso atrapalha demais, pessoal. Espero ter ajudado de alguma forma, tá? Clique no link da fixado, entre pro Livrarians, comece a estudar, comece a sair disso, já bloqueia todas as coisas que você tem, apaga todos os conteúdos do celular, né? Sai de grupos que os caras ficam mandando pornografia, sai de tudo para você começar a trilhar seu caminho, né? Fora disso é outra vida, galera. O cérebro fica focado nas coisas que realmente importa para fazer. Quando você tá muito enfurnado na pornografia, o cérebro da gente fica só pensando naquilo o dia inteiro, sua energia vital vai pro ralo, literalmente pro ralo, né?
Então você fica um merda durante o dia todo, fica preguiçoso, não estuda direito, não consegue focar em nada, né? A sua energia vai tudo pro ralo porque você tá só pensando naquilo, tá? Então fiquem com Deus, forte abraço, vou começar a trazer mais vídeos para vocês aqui no canal, desse jeitão mesmo, largadão mesmo, sem roteiro nenhum. Fechou? Tamo junto, forte abraço.